E nesse vídeo eu vou te mostrar a sua jornada exata de como vai ser todas as etapas da sua preparação para a FUVEST 2026. Ou seja, aqui você vai encontrar um guia completo mostrando todas as etapas da sua preparação. Mas antes de começarmos esse vídeo, deixa eu te deixar um recado muito importante, que é o seguinte: a maior parte das pessoas que veem os vídeos do canal não são inscritas no canal, então pelo amor de Deus, não esqueça de se inscrever, de curtir, de compartilhar os vídeos, porque assim o canal cresce e mais estudantes também conhecem todo o conteúdo que está sendo compartilhado aqui. E quanto mais o canal crescer, mais conteúdos eu vou conseguir postar aqui. Mas então bora entender qual que vai ser a tua jornada até a sua aprovação na FUVEST 2026. E para ser bem didático, eu criei como meio que fosse algo semelhante ao mapa de um jogo. Então aqui você vai encontrar exatamente como que vai ser todo o teu caminho. Então tá aqui você no início da sua preparação. E qual é o seu objetivo? Existem caminhos e o seu objetivo é chegar no tão famoso castelo que é a tua aprovação, certo? Mas o que acontece? Você tem diferentes caminhos que você pode seguir. E quais são os caminhos mais famosos, né, que aparentemente apontam para a tua aprovação? Existe um caminho que diz o seguinte: encontrei um cronograma na internet, vou começar a estudar. Então essa é uma possibilidade, encontrei um cronograma e vou começar a estudar. E aí, cada caminho ele te dá uma ferramenta. Então é como se esse caminho te desse essa ferramenta: durma bem, se hidrate e beba água. Como assim? Esse caminho aqui é um dos piores caminhos que você pode fazer. Como assim? Você vai lá, começou agora a tua preparação, aí o que você faz? Busca na internet algum cronograma genérico e começa a seguir ele. Um cronograma que não é voltado para a FUVEST, que não é voltado para as suas dificuldades, com o seu nível de desenvolvimento em cada uma das disciplinas. Ou seja, isso é tão genérico quanto falar durma bem, se hidrate, beba água. Você vê que no fim não está te ajudando em nada, é algo genérico. Ou seja, se você for por essa rota de começar o seu estudo sem direcionamento, procurando um cronograma genérico, você não vai chegar com certeza na tua aprovação. Então você não pode começar a tua jornada até a tua aprovação dessa maneira. E lembrando que eu já tenho um vídeo no canal falando exatamente como montar um cronograma específico. Na verdade, existem dois vídeos, um mostrando a parte teórica e outro mostrando a parte prática, certo? E uma outra possibilidade é você seguir esse caminho aqui do meio. Você mais underground, você fala assim: eu vou estudar por provas antigas, afinal a melhor forma de aprender é por questões. Ou seja, você também faz parte daqueles que acreditam que sim, é possível estudar por questões. Só que esse caminho também com certeza não vai te levar para a tua aprovação. Por quê? É o seguinte: você começar a tua aprovação já com provas antigas, existem dois cenários possíveis. Vamos pensar que você está começando do zero. Imagine que você está começando do zero e aí você vai e abre uma prova da FUVEST 2018, que foi uma prova extremamente difícil. Quantos exercícios você acha que você vai conseguir fazer? Se você estiver no início da sua preparação, o que vai acontecer é o seguinte: você não vai saber nem identificar os temas que caíram. Então qual que é a lógica de você seguir um caminho de estudar por questões? Isso é horrível. E outra coisa é o seguinte: você pode pensar, mas se eu estudo por questões, eu vou ver muitas formas de cair as questões na FUVEST. Mas a questão é o seguinte: se você estuda por questões, você está fadado a errar novos modelos de questões. Por quê? Você baseou todo o seu estilo, seu repertório de questões com base em estilos antigos de cobrança. Ou seja, se a prova mudar um pouco o formato de algumas questões ou trazer novos temas que antes não eram tão cobrados, com certeza você vai afundar. Então esse caminho também, que muitas vezes as pessoas acabam optando de estudar por questões, por provas antigas, isso não existe, certo? Um terceiro caminho, esse daqui eu tenho ouvido muito, que é o seguinte: como agora há novas disciplinas, vou focar em humanas, nesse caso filosofia, sociologia e educação física. E aí, se a gente pudesse pensar em um item para essa ferramenta de estudar só as disciplinas humanas, o que seria? Seria você
deitado numa rede, ou seja, você sendo aquele aluno do mínimo esforço. Eu só vou estudar filosofia e sociologia porque são humanas e agora elas vão ser cobradas, mas é o seguinte, apesar de ter tido sim essa expansão nas matérias da FUVEST, a questão é que de fato filosofia e sociologia têm uma grade muito menor do que outras matérias como física, química, biologia. Ou seja, se você começar a tua jornada até a tua aprovação com o objetivo de chegar aqui, ó, na rota que vai levar para o castelo da tua aprovação, você focar só em filosofia e sociologia, na parte de humanas, pode ter certeza que você está usando como artifício daqui, ó, ficar deitado numa rede e buscar fazer o mais fácil e seja o que Deus quiser. Essa rota também com certeza não vai gerar a tua aprovação. Ou se não, essa rota aqui é muito conhecida. Como é conhecida? Que é a rota de técnicas avançadas, que ninguém nunca ouviu, de resolução de provas. Ou seja, sabe aquele aluno que vai e pesquisa no YouTube aqueles cronogramas mais específicos, aquelas técnicas de estudo, aprenda 26 vezes mais rápido. Ou seja, o cara vai buscando novas técnicas de estudo e começa a estudar 2h25 da manhã. Cara, esse caminho aqui também não vai te levar à tua aprovação. Então, esses caminhos aqui eu quis marcar, que são os caminhos que eu vejo geralmente muitos alunos se perdendo. Ou seja, busque um cronograma, tudo aleatório na internet, ou então já comece a estudar por provas antigas, pensa que estudar por questões é um bom método, ou então, agora que tem filosofia, sociologia, educação física, pensa, vou focar nessa parte de humanas, ou então aquele aluno mirabolante que busca aquelas técnicas que mais ninguém conhece na face da Terra. Mas aí, você decidiu seguir um mapa, o mapa da FUVEST, que é justamente o caminho que vai levar para a tua aprovação. Então, já que você percebeu que todos esses caminhos não iam levar para o teu objetivo, o que você faz? Você corta esses caminhos e vamos direto para o caminho que realmente importa, que vai levar para a tua aprovação. E esse caminho, qual item que você recebe nesse caminho? Você recebe logo uma bússola. Por quê? Isso mostra que você está sim na direção correta. E o que acontece? Você decidiu seguir um mapa, então você tem essa bússola, e aí a primeira parte do seu estudo, a sua jornada de estudo, ela não começa com você entrando de fato nos temas da FUVEST. Como que ela começa? Ela começa com algo que eu gosto de chamar de reconhecendo o território. Como assim? Reconhecendo o território, você vai tirar a primeira semana de estudos para reconhecer o território da FUVEST, para você preparar o terreno para então iniciar a sua preparação para a FUVEST. E o que vai acontecer nessa semana 1 de estudos? Então assim, você começou hoje no ponto 0. A tua jornada de fato na FUVEST vai começar aqui. E aí você tem que cobrir uma ponte para você conseguir chegar desse lado, para conseguir chegar de fato nos temas da FUVEST. O que você faz nessa semana de reconhecer o território? Você vai responder alguns itens. Primeiro, para qual curso você vai prestar? Ou seja, antes de começar a estudar logaritmo, os temas da FUVEST, você vai definir qual curso você vai prestar. Por quê? Isso vai determinar a tua nota de corte, as disciplinas que você vai ter na segunda fase. Segundo ponto, quantas horas diárias de estudo? Porque isso vai ser fundamental para a construção do teu cronograma. E, além disso, você já vem de um ano de preparação ou vai começar do zero? Por quê? Se você for começar do zero ou se você já vem de um ano de preparação, você pode ter alguns caminhos diferentes que eu já comentei em vídeos anteriores aqui no canal. E outra coisa, nessa semana 0, antes de você entrar de fato nos temas, então você vai sentar e vai escolher o curso que você vai prestar, determinar quantas horas diárias para assim você construir seu cronograma e também analisar, se você já vem de um ano passado, analise quais que foram as minhas notas na FUVEST passada, caso você já tenha feito. E outro bônus que você vai fazer nessa semana de reconhecer o território. Além de você construir o teu cronograma, você vai fazer o seguinte, tu vai montar a tua base em matemática, ou seja, nessa semana de reconhecimento você vai fazer uma fundamentação em matemática. Por quê? É como se você começasse em direção à tua jornada, à tua aprovação. Imagina que você está entrando numa selva e aí tem um matagal gigante. E como que você vai começar
abrir um caminho? Justamente com essa fundamentação em matemática. Por quê? Essa fundamentação matemática, ela vai ser fundamental para você de fato entender os temas que caem na FUVEST em matemática, em física e em química, que também utiliza como base a matemática. Então nessa primeira semana você não vai sair correndo abrindo livro de biologia. Não, você vai responder essas 3 perguntas, você vai construir teu cronograma e você vai fazer o quê? A tua fundamentação em matemática, ou seja, estudar essa matemática básica. Depois que você fez isso, o que você fez? Então você saiu, você reconheceu o território e agora você chegou de fato no portal que vai te levar para os temas da FUVEST. Então, passamos por essa semana de reconhecimento de território, já tem essa fundamentação matemática, construiu a tua base, vamos agora para, de fato, a tua preparação em relação aos temas da FUVEST. E o que acontece? Logo no início da tua preparação, você percebe que você tem alguns desafios, que eu posso dividir em algumas áreas bem conhecidas. Aí você vai ter, logo no começo já, matemática, física e química, a parte de exatas, a parte de redação em português e a parte das novas disciplinas, sociologia, filosofia e educação física. E você percebe que cada desafio desse tem um tamanho diferente. Quanto maior o tamanho, maior o desafio e maior a importância. E o que acontece? E ao mesmo tempo você tem aqui os 9 livros da FUVEST. E o que acontece? Se você perceber os 9 livros da FUVEST, eu não deixei ele dentro das disciplinas. Por quê? Como eu já disse, quando você vai pensar nos livros da FUVEST, você não precisa colocá-los no seu cronograma. Não precisa ser algo tão engessado. Como que eu fazia? Eu estudava as matérias do dia, depois que eu terminava as matérias do dia, eu então fazia 30, 40 minutos de leitura de um dos livros da FUVEST. Então, eu coloquei ele com essas nuvenzinhas aqui. E o que acontece? Você está no começo da preparação. O que muitas vezes o aluno é tentado fazer? Aquela lei do mínimo esforço. Ele tem esses desafios que são os mais importantes em ordem de prioridade, só que ele vê que sociologia e filosofia são matérias mais tranquilas para ele. Então o que ele faz? Quer saber? Em vez de começar já com isso, eu vou começar focando muito no meu cronograma em sociologia e filosofia. Só que qual que é o erro de você fazer isso? Essas disciplinas, elas têm um peso menor do que matemática, física e química. Então é loucura você começar dando foco nelas. E outra coisa, a grade de exatas e também de português é muito maior do que dessas disciplinas, ou seja, você tem que ter um estudo estratégico. Como você sabe que essas disciplinas são as mais difíceis, as com a grade mais longa, você deve dar atenção a elas sim, dar uma prioridade, principalmente em matemática. E aí logo em seguida em redação, que é extremamente importante na sua segunda fase, e português. E então sociologia e filosofia, você dá uma prioridade bem secundária mesmo. Eu diria sinceramente que filosofia e sociologia, se você começar lá no segundo semestre, você consegue varrer todos os temas tranquilamente. Eu não tô falando aqui que você não vai estudar essas disciplinas, mas pelo amor de Deus, nunca comece o teu estudo montando o cronograma. Por exemplo, segunda-feira o cara coloca sociologia, filosofia, aí vem um pouquinho de matemática, aí vem mais sociologia, ou vem mais humanas. Não, você tem que seguir essa ordem de prioridade. Essas disciplinas são a com maior carga, junto com biologia também. Então, pelo amor de Deus, não seja um aluno do mínimo esforço que sempre busca deixar o mais difícil por último, tá? E aí, beleza, como você está seguindo o mapa da FUVEST, o que você faz? Você sabe, não, eu tenho que gastar mais energia nas matérias mais importantes. Matemática, física e química, e depois você vai para a redação, e você vai para sociologia. Eu não tô falando aqui, jamais faça isso de você pegar, não, nos 2 primeiros meses eu vou estudar só exatas, depois só humanas, depois só português, redação. Não, você monta um cronograma com todas essas disciplinas. Aqui eu tô falando da prioridade, o seguinte, a carga de estudos. Você vai estudar muito mais horas semanais de matemática do que de filosofia, muito mais horas semanais de biologia do que de filosofia, educação física. Certo? É essa a prioridade. E aqui as nuvenzinhas, ó, você pode perceber. Aí você vem andando com um livro,
lido. Aí de 9 livros, você já vai para 6 livros que você tem que ler da FUVEST. E aí você vai diminuindo a quantidade de livros que você vai tendo de ler, né? Sinceramente, se você conseguir ler 40 minutos por dia, você consegue ler todos os livros integralmente da FUVEST. Certo? Então, você está seguindo a estratégia correta. Você está gastando mais energia naquilo que é mais importante, naquilo que realmente vai exigir mais da tua energia, certo? Mas antes de entrarmos aqui nessa próxima fase, eu queria te lembrar do mapa da FUVEST, que é a plataforma que eu construí pensada exclusivamente para a FUVEST, onde você tem resolução de primeira fase, de segunda fase, você também tem aula semanal ao vivo comigo para tirar dúvidas, suporte diretamente comigo, ou seja, pode ter certeza que a tua aprovação vai ser completa com o mapa da FUVEST. E lembrando que para os primeiros 50 alunos eu estou fazendo um preço promocional de apenas R$ 97,00, que é um preço muitas vezes menor do que muitos cronogramas genéricos que você vê por aí vendendo. Então não perca essa oportunidade, porque esse preço de R$ 97,00 não é um valor mensal, é um valor anual. Você só paga uma vez e acessa a plataforma durante o ano inteiro da sua aprovação. Esse valor de R$ 97,00 é apenas para os 50 primeiros alunos. Então não deixe essa oportunidade sair, porque assim você vai ter o mapa exato da tua jornada. Mas então, você já priorizou as disciplinas, você sabe a ordem para seguir. E aí você está nessa jornada do seu estudo há um mês. E aí qual que é a tentação do aluno? E aqui eu estou considerando que você saiu do marco zero mesmo. Eu estou considerando que você começou do zero em matemática, que você fez sua fundamentação lá. Qual que é a tentação da pessoa? Ela já quer enfrentar um inimigo, que é o quê? Simulados. Aqui quando eu falo de simulados de prova antiga. Só que o que acontece? Quando eu falo de prova antiga, eu estou falando de um inimigo muito forte. Tu vai pegar uma prova antiga que você vai enfrentar. Só que tem uma coisa, no começo da tua jornada, um mês, por exemplo, olha a tua força como que tá. Tá pequenininha ainda. Por quê? Você tá vindo de um mês de estudo. Lembrando que aquela primeira semana foi de fundamentação, de escolher o curso, de construir teu cronograma, de estudar matemática básica para então começar o teu estudo. Então, nesse primeiro mês, você não tem força suficiente para começar já a fazer provas antigas. E o que acontece? Se você fizer provas antigas, sabe o que vai acontecer? Considerando que você está saindo do marco zero, você vai se frustrar pelo seguinte: você vai tirar uma nota muito ruim no simulado, porque é natural, porque você ainda não tem base de estudos, e aí você vai ficar desanimado e vai falar: nossa, de 90 questões da FUVEST, eu acertei 30, acertei 40, quem sabe no chute algumas. Então, com um mês de estudo, você não está no tempo de fazer simulado ainda. Calma um pouco, aumenta teu gráfico aqui de força, de inteligência. E aí, quais que são as possibilidades? Nesse jogo, você tem duas possibilidades: apertar o X, que é enfrentar o inimigo, ou seja, falar: não, eu tô com um mês de jornada mesmo, eu já vou fazer uma prova antiga. Ou então você pode falar o seguinte: não, eu vou enfrentar esse inimigo mais tarde, com 2 ou 3 meses de estudo. A minha recomendação é: comece a enfrentar esse inimigo, as provas antigas, depois de pelo menos 2 ou 3 meses de estudo. Não é que se você já começar no primeiro mês, isso vai prejudicar teu estudo. Não, mas isso eu falo que pode prejudicar o nível psicológico, o nível emocional, sabe? De você começar e ver que, nossa, eu tô muito longe, eu tô acertando 20 na FUVEST, 30 na FUVEST, mas é natural, porque você tá um mês de jornada, você não tem força. Então, por isso, eu acredito de verdade que é muito melhor você começar a fazer simulados depois de pelo menos 2 ou 3 meses muito bem estudados. Porque é o seguinte também: se você tá um mês nessa jornada, você viu pouquíssimos conteúdos. Aí o que acontece? Aí você pega uma prova antiga da FUVEST e você vê lá interferência construtiva e destrutiva, um assunto lá da física, um assunto bem avançado. Pode ter certeza que na hora do teu simulado você não vai saber nem identificar aquela questão. Ou seja, você não vai conseguir otimizar a tua prova do tipo: nossa, eu errei aquela questão lá de interferência de ondas. Não, você não vai ter esse feeling, porque você não tem uma base. Então, começa a fazer provas antigas depois de 2 ou 3 meses simulados, né? Depois de 2 ou 3 meses de estudo. Eu recomendaria 3 meses de estudo muito bem estudado. Aí você pode começar a fazer os teus simulados. E aí, beleza, você falou: não, vou apertar o triângulozinho, eu vou esperar
2, 3 meses de estudo. Aí o que acontece? Olha o que aconteceu com a tua barra de força, a tua inteligência. Aumentou demais, demais. Ou seja, agora você tem sim capacidade de enfrentar o seu inimigo. Ou seja, agora com 3 meses de jornada, você consegue enfrentar seus primeiros simulados, suas primeiras provas antigas. Ou seja, o primeiro objetivo ali foi concluído depois de 3 meses de jornada. E aqui tem um detalhe bem importante que é o seguinte, ó. Ainda sobre fazer simulados, obviamente você começa depois de 2 ou 3 meses de estudo e você vai fazendo semanalmente simulados. E a ideia é o seguinte, aqui de verdinho seriam os simulados da FUVEST. Como você vai estudar para a FUVEST, obviamente você vai focar na FUVEST. Porém, algo que você não pode cometer é o seguinte, pensar que como você vai fazer prova da FUVEST, você deve fazer apenas simulados da FUVEST. O que acontece? Se você pega apenas provas da FUVEST, o teu repertório de questões acaba ficando um pouco pobre. Ou seja, a FUVEST já tem um formato de questões em matemática, em física, e aí se você se baseia só na FUVEST, se ela tiver uma questão diferente esse ano, uma abordagem um pouco diferente, pode acontecer de você ter um problema em resolver aquela questão, simplesmente porque você nunca viu aquele modelo. Agora, se você faz de outras bancas, de outras paulistas, por exemplo, Unicamp, eu gostava muito de fazer os simulados da Unicamp. Por quê? A prova da Unicamp, se a gente colocar numa ordem assim de dificuldade, a gente poderia colocar, obviamente isso vai depender de pessoa para pessoa, mas poderíamos imaginar assim, em grau de dificuldade, a prova do Enem, a prova da Unicamp e a prova da FUVEST. A prova da Unicamp eu considero realmente um pouco mais simples que a da FUVEST. Então, muitas vezes, se você não está indo tão legal no simulado da prova da FUVEST, é bom você fazer a prova da Unicamp, que é um pouco mais simples, e você também já vai estar praticando com um vestibular de uma paulista, um vestibular super consolidado. Ou seja, faça simulados da FUVEST e também pegue provas antigas, né, da Unicamp, de outras paulistas, porque isso vai estar consolidando teus estudos. E aqui, o que continua? Essa aqui é a tua jornada ao longo dos meses. E aí o balãozinho dos livros continua, lembrando que você vai seguindo a leitura dos 9 livros da FUVEST. E aqui, se você for ver, está escrito o seguinte, livros de poesia e de poema. Por quê está escrito isso? Pelo seguinte, uma recomendação minha. Quando você for começar a ler os livros da FUVEST, deixa todos que forem poesia / poema mais para o final. Por quê? Em 99,9% das vezes, esses livros são os mais complicados de entender. Ou seja, como eles são mais complicados de entender, provavelmente você vai se esquecer mais facilmente do que outros livros, que são mais simples. Então a recomendação é começa com aqueles livros mais simples, e então deixa esses de poema / poesia mais para o final. Porque aí você vai ter visto há menos tempo, você vai estar com a memória mais fresca a respeito daquele livro. Por exemplo, falando agora da lista da FUVEST desse ano. Um dos livros que eu tenho é As Meninas e Nebulosas. Só que Nebulosas é muito mais complicado do que o livro As Meninas para interpretar. Então qual que é a ideia? Começa com As Meninas, porque é mais simples de entender, e Nebulosas, como vai ser mais complicado você entender o que de fato está sendo abordado ali, deixa para um período que estiver mais para o final do ano, mais próximo da prova. Porque pensa o seguinte, o que é melhor? Você ler um livro difícil 6 meses antes da prova ou 1 mês antes da prova? Com certeza, 1 mês antes da prova. Aquilo vai estar muito mais fresco na tua memória, certo? Então por isso que eu deixei livros de poesia e livros de poema mais para o final, certo? E aí você tá na tua jornada, e aqui lembrando que você tem um tempo para chegar ali na tua aprovação, para completar essa jornada, a tua fase. E aqui esse reloginho termina, uma parte dele termina lá em novembro, quando eu tenho a primeira fase da FUVEST. E o que tá? Isso sempre, não vou falar sempre, né? Mas muitas vezes acontece que é o seguinte, cara começa já com muito pique. Não, eu tô engajado. Esse ano é o meu ano, eu passo na FUVEST. Mas aí a pessoa vai, lembrando que ela gastou bastante energia, porque ela seguiu a ordem de focar nas mais importantes, nas mais difíceis, matemática, física. Ela enfrentou já alguns inimigos, que são provas antigas, simulados. Só que aí
a pessoa começa a falar o seguinte: tô meio cansado. E lembrando que o tempo está correndo. Você estudando ou não, os dias passam iguais, da mesma forma. E aí, o que pode acontecer no momento que você começar a se sentir cansado? Você pode entrar no caminho da inconstância. Como assim? Inconstância nos estudos. Então você começa a se sentir cansado, aí você fala: cara, quer saber? Não, hoje não vou fazer cálculo de matemática não, hoje estou meio cansadão. Aí depois, 3 dias depois, você fala: nossa, mas eu estou meio cansado, então acho que hoje eu vou tirar um dia para descansar, um day off, né? Vou tirar um day off aí. E o que acontece? Esse caminho da inconstância nos estudos, ele se divide em 2 outros caminhos, que é inconstância e mais inconstância. Ou seja, a inconstância nos estudos, ela gera mais inconstância nos estudos. Ou seja, você, quando estiver cansado, e isso vai acontecer porque estudar para a FUVEST não é algo simples, é algo que vai exigir muito de você. Como que você pode, mesmo estando cansado, você não ir para esse caminho da inconstância? Porque isso só vai te atrasar, e lembre que o tempo está passando. E inconstância só gera mais inconstância. A melhor coisa nesse momento é você ter uma comunidade de apoio. Ou seja, você está ligado a um grupo de pessoas que também estão se preparando para a mesma prova. Porque é o seguinte, por exemplo, imagina 2 cenários. Você está no teu quarto, está cansado e tua cama está atrás de você. Você concorda que se você já tiver uma dificuldade em manter a constância nos estudos, e você estuda sozinho no teu quarto, é muito provável que você vá deitar na cama e ficar dormindo até mais tarde, ou fique mexendo no celular? Agora, pensa comigo, você pode estar cansado, mas se você estiver numa biblioteca cheia de gente estudando, eu duvido que por mais cansado que você esteja, você tenha coragem de ficar dormindo na biblioteca, roncando, babando, enquanto está todo mundo estudando. Por quê? Você vê um ambiente em que tá todo mundo se preparando com qualidade, você fala: cara, eu vou me preparar também. O ambiente tá todo mundo se preparando, preciso me mexer também. Então por isso que é legal você ter uma comunidade de apoio. E pensando nisso, eu criei o grupo que nós temos lá no Discord. E qual que é a ideia quando eu falo de comunidade de apoio? Não é você fazer um estudo coletivo. Ou seja, vamos estudar nós 5 aqui, dar as mãos e vamos estudar mitose. Não, isso não funciona, isso não é legal. Quando eu falo de salas de estudo que eu montei lá no Discord, é o seguinte. É você entrar numa sala no Discord e você não precisa ligar tua câmera, você não precisa ligar teu microfone, mas você fica lá. Por quê? Conforme os dias forem passando, você querendo ou não, você vai acabar compartilhando lá no Discord algum exercício que você achou legal. É tipo: nossa, que legal esse exercício aqui de matemática. E aí você vai conhecendo aquela comunidade. E aí o que acontece? Um dia que você não estudar, que você não cumprir aquela tua meta de estudo, você vai saber que as outras pessoas que estão naquela sala de estudo vão perceber: opa, o João hoje ele não começou a estudar na mesma hora que ele começa sempre. Ó, só apareceu aqui de tarde um pouco e já saiu da sala de estudo. Opa, tá procrastinando, não comentou nada como foi o estudo dele. Então você ter uma comunidade, isso faz com que você se mantenha mais engajado. Isso estimula você também. Então, por exemplo, lá, você tá cansadão. Você tá cansado ali e aí você resolve estudar por você mesmo, sozinho, e aí você tem esse desafio para enfrentar. Você tem que estudar logaritmos, reações orgânicas, ondulatória, acústica. Como que você acha que vai ser mais fácil? Você indo sozinho, tendo uma grande chance de ir para um caminho de inconstância nos estudos, estuda uma semana e para, estuda 5 dias e depois fica só procrastinando, ou então você tem uma comunidade de apoio que vai fazer com que você se mantenha mais motivado e mais consistente. E aí você sim consegue vencer mais esse inimigo e prossegue na tua jornada. Lembrando que os estudos na FUVEST eles não podem ser assim. Aqui é um gráfico, ó. Você estuda, depois cai. Depois estuda, depois cai. Depois estuda muito, depois cai no rendimento. Não. O teu estudo, obviamente, ele não é linear, porque a vida não é assim. Mas você tem que fazer o máximo para minimizar essas oscilações. Ou seja, a diferença entre o teu melhor estudo e o teu pior estudo tem que ser pequena. A diferença entre o seu melhor dia de estudo e o seu pior dia de estudo tem que ser pequena. Ou seja, para que você esteja mantendo um nível de qualidade nos teus estudos. E agora você já tá ficando grandão nos estudos. Os meses se passaram, você tá com uma constância nos estudos, a tua força tá como? E aí tem um inimigo a ser
conhecido na verdade, antes de você lutar com ele, que é a nossa redação. E aqui você vê, é um inimigo que está encoberto, ou seja, você não sabe como ele é. Ou seja, quando você está na tua jornada, hoje, vendo esse vídeo, você fala assim, opa, o momento certo está chegando. Como assim? O momento certo de você começar a treinar a tua redação está chegando, né? O simulado da FUVEST de redação vai acontecer nos dias 26 e nos dias 27, agora de abril, ou seja, nos dias 26 e 27, nós vamos saber exatamente quem é esse inimigo, como que vai funcionar essa questão da redação da FUVEST. Por quê, né? Tá sendo muito discutido, mas vão ter outros temas além de textos argumentativos, dissertativos argumentativos, então como que vai funcionar? Então, esse inimigo é um inimigo que nós não conseguimos enfrentar hoje. Nós precisamos esperar até o dia 26 e dia 27, aí sim vamos saber exatamente como que vai ser esse inimigo da nossa redação, certo? E aí nós chegamos numa outra fase que já estamos aproximando mais para o final do ano, que é o seguinte, nós estamos próximos da primeira fase, e lembrando, você passou na primeira fase, você vai lá para a sua segunda fase. E eu quero que você perceba o seguinte, você concorda que para você chegar nesse caminho, você tem que passar por esse caminho? Ou seja, para chegar na primeira fase, você tem que chegar na segunda fase. Isso é óbvio, né? Aí, eu também quero que você analise o seguinte, primeira e segunda fase. Vamos olhar uma pessoa, por exemplo, que vai prestar medicina. Quais são as disciplinas que ela vai prestar no primeiro dia, na primeira fase? Todo mundo presta as mesmas disciplinas. Física, química, biologia, geografia, português, matemática, história, sociologia, filosofia, educação física. Certinho. Ela vai prestar isso. Agora, alguém que vai prestar medicina. Quais disciplinas específicas que ele vai ter na segunda fase? Física, química, biologia e geografia. Agora, pensa comigo. Você concorda que essas disciplinas que ele vai ter na segunda fase, elas estavam logicamente presentes na primeira fase? Ou seja, você concorda que a tua preparação para a segunda fase, pensando nessas específicas, já começa no seu estudo da primeira fase? Porque no estudo da primeira fase você também já está varrendo os temas da sua segunda fase. Obviamente a tua segunda fase é mais casca grossa, então até que eu representei é o seguinte, ó, a tua fase, ó, a primeira fase tem uns bichinhos aqui embaixo, tem 3 bichinhos ali que quer te pegar. Agora aqui tem muito mais. Ou seja, a segunda fase ela é mais complicada, ou seja, as matérias vão cair de maneira mais aprofundada, mas ainda assim, você tem que entender que a tua preparação para as disciplinas específicas, ela começa já na sua primeira fase. E por que eu estou falando isso? Pelo seguinte, como a FUVEST tem 2 fases, o que a pessoa pensa? Muitas vezes eu já vi pessoa que logo no começo da preparação já está estudando para a segunda fase, mas não. Em um primeiro momento você vai focar totalmente na primeira fase. Se lembre, se você estudar muito bem para a primeira fase, você já vai estar se preparando também, já vai estar andando muito na sua preparação para a segunda fase. Aí, o que você faz? Depois, quando você for para a segunda fase, você só faz um aprofundamento maior. Agora, pensa comigo, se você já começar logo no início do seu ano, dividindo o teu tempo entre primeira fase e segunda fase, o que acontece? Você vai estar comprometendo a tua primeira fase, e aí o que pode acontecer? Pode acontecer de você até passar na primeira fase, mas passar com a nota, exatamente com a nota de corte. E aí qual que é o problema de você passar com a nota de corte? É o seguinte, se você passar com a nota de corte, você vai ter que ir muito bem na segunda fase. Ou seja, você não tem vantagem. Agora, por exemplo, imagine que você se preparou de maneira aprofundada para a primeira fase. Você focou totalmente nela no primeiro momento. Aí você consegue passar 10 pontos acima da nota de corte. Isso te dá, vamos dizer assim, um alívio para a segunda fase. Por quê? Você pensa assim, mesmo que eu não vá tão bem na segunda fase, eu fui bem na primeira fase. Então eu tenho uma colocação legal. Certo? E lembrando, acima disso, até, que quando você se prepara bem para a primeira fase, você já está progredindo muito na segunda fase. Ou seja, vamos supor uma pessoa que, no caso, ela vai prestar para medicina. Ela vai ter física na primeira e na segunda fase. Você concorda que se ela estudar muito bem para a primeira fase,
ela já vai estar vendo física de maneira muito aprofundada para a segunda fase, ou seja, ela também já vai estar se preparando para a segunda fase. E aí, se você segue essa lógica, você passa muito bem, tanto pela primeira fase quanto pela segunda fase, e então você chega na tua tão almejada aprovação. E aí, você se torna mais um jovem universitário. Então, esse é o caminho, a tua rota da aprovação. E lembrando novamente que o mapa da FUVEST, ele é um guia completo, onde tem aulas ao vivo comigo, redação, análise capítulo a capítulo de cada uma das obras, além de listas de exercícios com gabarito comentado, ou seja, é o guia perfeito para você que está realmente comprometido, para você que realmente quer a aprovação. E lembrando novamente que o valor de R$ 97,00 é apenas para os primeiros 50 alunos, ou seja, não perca essa oportunidade. Lembrando que esses R$ 97,00 é o valor que você vai pagar apenas uma única vez e vai ter acesso durante todo o seu ano de preparação para a FUVEST. Então é isso. Não deixe de entrar no mapa da FUVEST, que eu tenho certeza que vai ser demais a preparação. Te espero lá dentro.